horas são? Que horas são? 17h15. Tá. Bem, boa tarde. Meu nome é Mauro Pimentel, presidente do Sindimóveis. Essa casa, que é defensora do profissional corretor de imóveis, recebe com muito carinho os profissionais de psicologia. E, dentre esse carinho, eu, Mauro Pimentel, presidente do Sindimóveis, indico e apoio a Chapa 12 para a candidatura agora ao Conselho de Psicologia. Eu tive que entender o que é psicologia em 10 minutos, mas não vou conseguir, mas vou tentar me posicionar. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Melhor dizendo, a psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que o finaliza e seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem e inteligência. Vocês, psicólogos, são fantásticos, e vocês analisam, estudam a mente humana. Nós, seres humanos, somos mentores de tantas coisas, idealizadores de tantas coisas, mas vocês não. Vocês nos ajudam em todos os sentidos. Quero aqui parabenizar psicólogas e psicólogos e dizer para vocês o seguinte: enquanto candidato aqui ao Conselho, eu tive que entender também a mente das pessoas. E estou tentando entender até hoje, né, doutora? E que nós somos falhos, nós somos carinhosos, nós somos violentos, nós somos hiperativos, mas nós somos seres humanos. E seres humanos vivem de ser humano, né? Quando abri as portas para o meu amigo aqui, abri pelo pensamento que nos iguala, pelo pensamento que nos norteia, a proteção da profissão, a proteção do profissional. O Conselho está aí para isso, proteger o profissional para que outros que não são profissionais na área tentem entrar na sua profissão, como acontece aqui com os corretores de imóveis. Pessoas que não são capacitadas e habilitadas tentam ser corretores de imóveis. Pessoas que não são capacitadas e habilitadas tentam ser psicólogos. Criam até jargões diferentes. Mas, para isso, eu peço àqueles que estão aqui, que são psicólogos, no dia da votação, influencie você, sua amiga, seu amigo psicólogo. Chapa 12, vai lá e confirma. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde, meu nome é Sebastião, sou psicólogo, sou terapeuta de família. Esse assunto me atravessou a vida desde a formação, porque o primeiro caso que eu atendi na faculdade foi um caso de suicídio, uma família com um suicida. E de lá para cá, o número tem aumentado. Atualmente, eu tenho 67 pacientes em atendimento ou monitoração com casos de automutilação e suicídio. E uma grande dificuldade, por que nós estamos aqui? E nós observamos uma dificuldade em encontrar profissionais, colegas nossos, que se disponham a atender suicidas. Eu vejo muitos colegas que eu encontro, eu tenho medo. Não, suicida não encaminha para mim, não. Mas assim, não pode poucas pessoas atender. Nós temos aqui buscar entre nós uma parceria e nós formarmos uma rede para que, quando houver alguém precisar, que em cada ponto tenha um. E o trabalho que eu faço, eu tive a grata surpresa que um paciente suicida aderiu à minha ideia e está criando uma página no Facebook para acolher suicida e ele incentivar as pessoas a se manterem vivas. Tá ok? Faça a sua apresentação, mestre. Ok. Meu nome é Alex Alves. Acho que vai ter que ser isso. Vamos dividir aqui. Alex Alves, eu sou psicólogo e a base do meu trabalho, eu sou terapeuta haitiano, né? Trabalho com bioenergética há cerca de 30 anos. Né? Então, o que nós estamos vivendo é um processo que foi identificado na década de 40 pelo Reich. O Reich já falava dessa pandemia psicossomática, né? E eu me sinto influenciador do Sebastião nessa caminhada, né? Em relação ao suicídio, porque quando nós nos encontramos, eu falei para ele que o mundo ia acabar. Lembra disso? E aí ele acreditou em mim. Ainda bem que ele acreditou em mim que o mundo ia acabar. E agora, vocês devem ter acompanhado a Globo, né?
há 2 domingos ela vem falando sobre isso, né? Eles já disseram que o ano de 2020, o maior número de incapacitações vai ser por depressão, né? E no domingo passado eles falaram que para cada 5 adolescentes, mandei até para você, né, Alexandre? Nós vamos ter 4 fazendo quadros de depressão, e o domingo agora eles disseram que vão falar sobre o suicídio, né? Então nós estamos, né, antecedendo, né, a Globo nessa questão. Acredito que a gente tem um material muito legal, né, que a gente vai estar conversando com vocês aqui sobre isso. A gente vai bater bolinha junto, né, dentro desse processo, para a gente poder entender a dimensão de tudo isso, porque na realidade eu diria que nós hoje, como o Sebastião colocou, nós precisaríamos de algo próximo de pelo menos 50 mil psicólogos ativos no momento atual para poder cuidar da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma população perto de 10 milhões de pessoas, onde 6 milhões vão fazer depressão. Cerca de 3 milhões vão fazer quadro de pânico e pelo menos 1 milhão vai tentar o suicídio. É dessa maneira que vai acontecer, e segundo a Globo, e eu concordo com ela, isso começa a partir do ano que vem. Nós estamos com um suicídio agora a cada 20 minutos no Brasil. E esse número só vai tender a crescer, né? Além dos quadros de depressão que a gente vai estar discutindo aqui, tá bom? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com o Sebastião, com o Alexandre, com vocês, né? E quero reforçar o que o meu presidente disse a respeito da chapa 12, né? Da chapa renovação, porque é necessário realmente haver uma mudança, gente. Nós precisamos mudar, tá certo? Todos que estão hoje, né, dentro da psicologia, né, como eu, há cerca de 30 anos, sabem o quanto nós fomos inertes diante do que está em curso. E eu me sinto responsável porque deveríamos ter feito mais, né? Apesar de toda a minha caminhada, eu já treinei mais de 1 milhão de pessoas no país, a gente podia ter feito muito mais, né? E muito mais é participar do conselho. Creio que chegou a hora da gente realmente juntar forças e fazer o que é necessário para salvar vidas, né? Nós estamos aqui para salvar vidas, ok? Bom, iniciando, eu tenho conversado um pouco com o CVV, eu partilho do lema deles, valorização da vida. Agora, prevenção, como os números têm aumentado constantemente, a gente detecta que alguma coisa está errada nessa campanha. Se a campanha de prevenção vem sendo feita paulatinamente, por que o número continua crescendo? Então, eu parei de falar em prevenção. Quando eu vou em escola, eu falo de valorização da vida. Agora, prevenção para uma pessoa que já está prestes a cometer um ato suicida, a prevenção já falhou. Então, eu prefiro trabalhar com luta pela vida. E, ratificando um pouco o que o Alex falou, eu bato palmas por ter sido feita uma lei para que isso seja notificado, porque os números estão errados. O número não retrata a realidade. Agora, eu fico abismado que tenha que ter uma lei para as pessoas fazerem o que tem que ser feito. E todos nós sabemos que o ser humano ele gosta de transgredir. Se já não fazia antes, uma lei vai fazer com que ele cumpra o que deve ser feito? Eu já tive paciente meu que foi parar na emergência, chegou lá, o médico não tinha como notificar aquele caso. E como é que está a outra realidade? Fala um pouco aí sobre isso. E aí vem uma coisa bem interessante, né? Eu tive 2 oportunidades na Europa, pelo menos agora em outubro de novo, para fazer uma sequência de palestras lá em solo europeu, por causa justamente dessa questão do suicídio, né? Hoje, em Portugal, nós temos um suicídio a cada 5 minutos. A última pesquisa era 8 minutos, que foi 2017. O ano passado, eles começaram a matar a família primeiro, estão matando a família primeiro e agora estão se suicidando. Está em curso agora, inclusive, né? E aí, o ano passado, pela primeira vez, o país quantificou, né? Aí, nós todos fomos surpreendidos com 16 milhões de feminicídios, olha só, informaram que agora, por minuto, uma brasileira é estuprada, olha só o que eles informaram, olha só, tudo agora que saiu, ok? E informaram que a cada 46 minutos, um brasileiro está tentando e efetivando suicídio. E para cada suicídio efetivado, nós temos, né, depois o Sebastião vai colocar um material bem interessante para a gente aprofundar isso, nós temos 20 tentativas de suicídios não efetivadas, fora os quadros de automutilação. Ok. Na Europa, a automutilação, ela antecedeu o Brasil.
tá certo? Eles já estão se automutilando há mais de 30 anos, isso já vinha acontecendo lá, e os pesquisadores já vinham acompanhando esse quadro, porém eles tinham como um fenômeno, eles não entendiam o porquê que as pessoas estavam agindo dessa maneira. Nas nossas escolas, né, isso começou a aparecer, né, Sebastião? A gente começou a falar isso há uns 3 anos, né? Uns 3, 4 anos, começou a surgir e começou a tomar vulto, inclusive por causa de uma cantora, né? Tivemos uma cantora, inclusive, que de alguma maneira, ela acabou incentivando e despertando o bendito do inconsciente coletivo, porque o grande erro da mídia foi não ter informado o que já estava acontecendo. E agora eles estão, né, nos informando quando as coisas vão começar a piorar a partir de janeiro, porque na realidade nós estamos há 6 meses das coisas começarem a tomar uma proporção escalar. É isso que está em curso. E aí, quando saiu a lei, né, vejo que já é uma influência do atual governo de criar uma transparência para poder mostrar a gravidade do que está acontecendo, tá certo? Porque hoje, da onde eu moro, que é em Big Field, nós já temos um suicídio efetivado por semana. Santa Cruz já está dessa maneira, Barra da Tijuca já está dessa maneira, e até Itaguaí, que é uma cidade de 148 mil habitantes, nós já temos um suicídio efetivado a cada semana. Isso já está em curso, ok? Então é muito importante, né, que a gente entenda que é importante retratar a realidade da maneira que ela é. Bom, a reboca, o próprio CVV está dizendo o seguinte: falar é a melhor solução. Não falar sobre isso não estava ajudando. Então, agora, quem vai falar sobre isso? Quem vem falar sobre isso? Nós estamos aqui porque a gente trabalha diretamente na linha de frente. Nós olhamos o suicida no olho. E eu posso dizer o seguinte: se eu olhar para uma pessoa que está lá com esse quadro, eu sei se ela vai se matar ou não. Eu tenho um acordo com os meus pacientes. Nós não podemos garantir que ele fique 24 horas vivo. Então, a responsabilidade pela vida é dele, não é do terapeuta, não é da família. Agora, eu tenho que detectar qual é o suicida real. Porque o suicida real, ele vai se matar, é questão de tempo. Como é que vai ser contido? Vai ficar dopado, vai ficar internado, vai ficar amarrado? Agora, todos os outros, nós encontramos soluções. E uma coisa que eu descobri com todos eles é o seguinte: vamos falar assim, é multifacetado as causas, mas uma coisa praticamente todos eles dizem: eu não vejo sentido na minha vida. E foi aí que eu me encontrei com a logoterapia e eu trabalho com a logoterapia. Eu vou pegar aqui então. Então, dentro desse conceito, né, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, né? O homem glautica por uma necessidade, né? A gente falou sobre isso, sobre Lacan, não é isso? A questão da necessidade. Então, a alma humana, nós temos que falar em psique, nós vamos falar em alma humana, né? Então, essa psique, ela está gritando, gente, há muito tempo. Há muito tempo que a psique humana ela vem gritando, porém, o que aconteceu? Nos últimos 30 anos, nós temos uma desintegração do indivíduo diante do coletivo. Nós temos uma desintegração agora das relações, né? Porque a tecnologia entrou na nossa vida, e quando ela entrou na nossa vida, ela nos afastou dentro de casa e nos aproximou fora de casa. E hoje, nós sabemos, a OMS colocou aqui 3 horas de navegação na internet, o indivíduo já tem que ter acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Todas as pessoas que navegam 3 horas sofrem agora de uma dependência tecnológica. Por quê? 50 minutos de navegação frita os neurônios por causa do superaquecimento dos axônios. O axônio, ele superaquece na cabeça e agora queima os neurônios. Ou seja, a garotada, se a gente meter o capacetezinho que está para chegar dentro de 2 anos aqui no Brasil e medir a quantidade de neurônios na cabecinha dos guris, nós vamos encontrar pessoas com menos neurônios do que eu e Sebastião, que já somos quase sexagenários, porque eles estão sendo destruídos pela tecnologia. Então, primeira situação é essa. Segunda situação, nós temos um problema agora emocional por conta agora da alienação parental.
Não é isso? Nós temos várias famílias onde os filhos foram abandonados. E quando eu digo abandonado, eles colocaram na escola, botaram para fazer curso, colocaram para fazer atividades extracurriculares, mas esqueceram da socialização familiar, da convivência familiar, do cheiro de mãe, do cheiro de pai. E aí é comum, quando eu chego nas creches, para cada 10 crianças, 7 com distúrbios de comportamento. Eu chego no município, para cada 10 crianças, 8 com distúrbio de comportamento. Eu chego no estado, para cada 10 daqueles adolescentes, 9 com distúrbios de comportamento. Isso é muito grave. Os profissionais da área de educação estão adoecendo. Eles não estão conseguindo trabalhar com as crianças. Eles estão empurrando o problema para frente. É desse jeito. Quando você chega no estado e diz, Alex, você tem que ir ao município. Quando eu chego ao município, você tem que ir na creche. E quando eu chego na creche, ele diz para mim, você tem que ir na família. A família está desestruturada. Inclusive, nós estamos agora enfrentando um novo fenômeno, né, que são as famílias poliafetivas. Isso é um outro fenômeno que ainda vai dar muita linha nessa pipa, para a gente poder administrar essa cabecinha dessas crianças diante de toda a variação comportamental dessas novas formações de família, porque ele está dentro de um contexto social milenar. Nós não podemos esquecer, né, que nós somos seres milenares. Nós estamos aqui há milênios. A gente não chegou aqui ontem. Nós estamos aqui há muito tempo. E estamos passando por uma grande reformulação, além do problema alimentar. Porque agora, na base alimentar, nós temos vários alimentos com selênio, em especial os biscoitos. Olhem os rótulos. Metais provocam distúrbios comportamentais. A água da SEDAI está com flúor. Muito flúor, Sebastião. Por isso que o pessoal não está tomando banho. Porque o flúor enlouquece. Em muita quantidade, o flúor enlouquece. Olha só. E a água da SEDAI está cheia de flúor. Percebeu? E aí o indivíduo vai lá e bebe aquela bendita água e bota para dentro, cheia de flúor. Isso vai alterar o comportamento dele. Nós estamos com problemas posturais. Síndrome de distúrbios posturais, SDP. A SDP provoca situações de ansiedade, depressão, pânico e que pode levar o cara ao suicídio, tá certo? Problemas posturais. Essas carteiras que vocês estão sentadas é um dano. Então, nós, lá atrás, a minha geração do Sebastião, estudava no Leitoril e ainda tinha, né, um puleirinho para a gente botar o pezinho ali, para aliviar a dor na área lombar. Então, essa garotada vem sendo destruída, inclusive nas escolas. O próprio mobiliário das escolas está destruindo as crianças. E se não bastasse tudo isso, né, nós temos agora a situação da influência das benditas séries, não é isso? Que aí nós temos as séries também lançando mais informação na cabeça das crianças. E aí o Tião falou de um caso dele, aí eu vou citar um agora fresquinho que chegou para mim. 17 anos, né? Pensou em se suicidar, chegou para mim automutilada, tá certo? E aí, levantado o histórico, não é isso? Ela me disse que ficava assistindo filmes de terror, não é isso? E as séries de terror e as séries de suicídio. Ok. Aí eu expliquei para ela que 5 segundos o cérebro cria um registro. 5 segundos. A cada 5 segundos ele cria um registro. Então, sofreu bullying, abuso sexual, alienação parental, abuso psíquico, rejeitado, foi humilhado. Durou 5 segundos, o cérebro registrou. Por causa da poda neuronal, que acontece de 7 anos, né, você vai lá e esse material vem à tona, por causa da poda neuronal. Mas, além da poda neuronal, que já é normal acontecer de 7 anos, o organismo descarta e joga fora, nós temos insônia, matando o neurônio, febre alta, matando o neurônio, tabagismo, álcool e droga, matando o neurônio, e navegação na internet, matando o neurônio. Então, pergunta para quem está do teu lado, quantos neurônios tu ainda tem? Não é isso? A pergunta é essa. Então você observa que o pessoal está entrando no nível de tensão cognitiva e afetiva, porque com a base neuronal comprometida vai dar problema. E isso que ele está trazendo é uma chamada para a realidade. Como ninguém falava sobre isso, quando nós trazemos esses dados, peraí, de onde é que vocês tiraram isso? Que ninguém fala. O não falar não ajuda. Como se diz, é o recalcado que a gente conhece, né? Esse assunto parece que fica recalcado lá. E quando surge um caso de suicídio, as pessoas dizem, morreu alguém, mas não fala, evita falar que foi suicídio. Se você for no IML fazer uma pesquisa,
vão encontrar lá muitas causas de morte desconhecida. Por que morte desconhecida? Porque as pessoas evitam registrar que é suicídio. É por isso que eu digo que esses números não têm um fundamento. Eles estão maquiados. Se nós formos falar realmente o número de suicida, eu acho que a população vai entrar em colapso. E por isso, né, a OMS fala assim, ó, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Tá, mas eu tenho a dimensão do número disso? Não, 40 segundos. Tá, uma pessoa se mata 40 segundos. Mas peraí, que número que eu estou falando? Eu estou falando de quase 800 mil suicídios por ano. 2.160 por dia. Esses números eu não vejo ninguém falar. Só fala, a cada 40 segundos alguém se mata. Tá, mas se eu falar o número, o impacto é o mesmo de eu falar a cada 40 segundos? É isso que eu não vejo falar. Aí é que está a grande dificuldade. As pessoas falam disso de uma forma equivocada. Outra coisa que se fala é o seguinte, alguém já ouviu falar que criança se suicida? Quantos suicídios... Não, mas já publicação, criança se suicidou? Vocês já viram isso em jornal? Não. Tá. E quantas crianças se mataram com baleia azul, com momo? Quantas crianças se mataram? Que verdade é essa que nós estamos mostrando à população? E aí vem um dado importante, né? O que o Tião ali simulou, né, já é o número de feminicídios, não é isso? Né? Porque se 40 segundos você jogar ali, nós vamos chegar próximo de 1 milhão de mulheres, né, foram agredidas, né, dentro desse processo, e aí bota para 16 milhões, quer dizer, 16 vezes, então você vê para onde é que a coisa vai. Então a coisa toma uma proporção absurda, porque nós estamos com uma violência dentro dos lares, é isso que nós temos que entender, né? Todo esse processo, ele vem como uma reação ao que está acontecendo nos lares brasileiros. Nós somos 110 milhões de adultos. 16 milhões se envolveram homens com ações de feminicídio, 32 milhões. Para 110, 1/3. Para cada 3 lares, 1 está envolvido com violência. Isso é pouco ou muito sério, gente? Pouco ou muito sério? Muito sério, porque agora você imagina que nós temos as crianças dentro desse ambiente passando por essas situações. Ok, aí entra o que o Sebastião colocou. Não se falava sobre, e havia uma mordaça, literalmente uma mordaça, em falar sobre. Eu várias vezes eu fui reprimido em algumas situações, porque eu estava falando em alguns ambientes, e aí o cara diz, Alex, se você falar, você está incentivando. Eu falei, não, pelo contrário, eu estou trazendo a informação para criar um fator de prevenção e de correção. E hoje, a mídia agora, domingo, disse que tem que se falar a respeito. Então agora, todo mundo vai falar a respeito, porque a mídia autorizou. Então eu entendo que nós estamos vivendo uma ditadura, tá certo? Nós estamos vivendo uma ditadura de mídia. A mídia diz o que eu posso, o que eu não posso fazer. E não é a minha formação profissional, e não é a minha consciência profissional, mas é o que o senso comum diz que tem que ser feito. E o senso comum está doente. E o senso comum está dando errado. Mas está dando errado desde quando? Desde quando ele está dando errado? Ele está dando errado há muito tempo, gente. O problema é que não se levanta ninguém para discutir o senso comum. Nós estamos discutindo, né, as questões pueris, e o que é real não está sendo combatido. E aí, eu vou terminar esse momento dizendo o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Sun Tzu. Nós temos que entender isso, nós temos que entender que isso é um estado de guerra, de calamidade pública, tá certo? Nós tínhamos que botar isso, como eles fizeram agora, certo, no Fantástico, em um horário nobre, para que as famílias agora discutam e perguntem, você está esquisito? Como é que você anda se sentindo? Você anda muito recluso, você está falando demais, você está comendo demais, você está comendo de menos, você está muito agitado, você está muito paradão, porque os extremos são problemáticos, gente. Olha só, tivemos o caso do Arthur, né, aqui na Tijuca, no Elite, que o Arthur se suicidou tem cerca de 2 meses, um garoto de 17 anos, lindo, extremamente comunicativo, ele se suicidou. Tivemos a noiva, lembram da noiva? Né? A noiva que casou com ela mesma, não é isso? Ela casou com ela mesma, ela foi dispensada pelo WhatsApp, e aí a galera chegou batendo nela no Instagram, porque ela era blogueira, por conta daquilo. Resultado, nível de ansiedade, frustração, ela foi lá e resolveu se suicidar.
Nós temos vários casos a esse respeito. E aí a questão é o seguinte: aonde entra o psicólogo nisso, Sebastião? Onde é que nós vamos entrar? Eu ainda não vi, nos casos que chegam a mim, um suicida chegar e pedir atendimento. Ele está sempre sendo trazido por alguém. Quem é que faz isso com o paciente? Quem é que identifica que a pessoa está com esse quadro? Como é que as pessoas que estão ao lado, como ele falou, esse caso aí foi famoso, elogiavam ele, mas ele tinha um olhar nostálgico. Eu sou fotógrafo, trabalhei 26 anos com fotografia. Eu aprendi a olhar através da câmera. Eu ficava assim, através da lente, assim, procurando o melhor momento, e a pessoa, ela me dava uma autorização com o olhar para eu tirar a fotografia. Então, posso dizer que eu aprendi a olhar dentro dos olhos das pessoas. Esse caso aqui, como ele já falou, 11 mil brasileiros tiram a vida aqui, e 800 mil por ano, já falamos disso. Agora, vamos pensar o seguinte: uma pessoa se suicida. Como ele falou, outros 20 casos estão prestes a acontecer. A gente olha só para o topo do iceberg, mas a gente esquece que por baixo dele tem uma massa muito maior. Será que esses casos, esses 788 mil, se forem multiplicados por 20, será que alguém quer falar que isso está acontecendo? Assusta o tamanho. Eu não sei como a mídia agora vai se explicar. Porque suicídio, se vocês forem procurar, acontece desde o tempo da Bíblia. Está lá na Bíblia. Pessoal, primeiro suicídio, o pessoal fala em Judas, mas já aconteceu suicídio antes de Judas. Até isso mas registrado está lá na Bíblia. Desde a Idade Média se fala de suicídio. E lá nós tínhamos assim, o suicídio heróico, os duelos, defesa da honra. Mas era suicídio, a pessoa ia para um embate desse porque ela queria morrer, mas ela não tinha coragem, ela se matava. E antigamente se tinha uma coisa seguinte: o suicida, ele era castigado. Vocês conseguem imaginar isso? Era enforcado, era esquartejado, era mutilado. E a família perdia todos os bens. A família era punida para quem se suicidava. Então, assim, as pessoas estão romantizando hoje a perda da vida de alguém. E aí tu colocou com muita propriedade, porque isso ainda continua acontecendo. Seguro de vida não cobre suicida, Os planos de saúde vão ter problemas graves daqui para frente. Por quê? Para cada tentativa de suicídio, nós temos 20 que tentaram e que não conseguiram, logo ficaram sequelados. Ok, foram bater no sistema de saúde. Aí eu fui conversar com alguns sistemas de saúde, E aí eu perguntei para um que tem cerca aí de quase 100 mil vidas com eles, e eu perguntei: você tem noção do que você vai enfrentar? Você tem estrutura para lidar com 60 mil atendimentos agora, de processos de depressão, usar a tua rede para cuidar de 30 mil pessoas que têm problema de pânico, e você tem leito para suportar agora 10 mil pessoas que vão tentar o suicídio e que apenas agora, que vão morrer, que vão efetivar o suicídio, só 1/5 disso, quer dizer, 4/5 disso, eles vão sobreviver, quer dizer, cerca de 8 mil pessoas vão ter que ficar num leito de hospital recebendo acompanhamento médico. Eles entraram em pânico. Eles disseram: Alex, eu não tenho estrutura para isso. Eu falei: eu tenho certeza, o SUS não tem estrutura, a Semeru não tem, a CIN não tem, a Mil não tem, a Unimed não tem. Nós não temos nenhuma estrutura de saúde pronta para enfrentar o que nós estamos por enfrentar. Então, na realidade, nós temos que compreender a gravidade dessa situação e nós temos que fazer a população estabelecer quadros de autodiagnóstico e diagnóstico de situação. Isso é fundamental. Tivemos aquele problema de Suzano, que aqueles garotos, eles se enquadram dentro do quadro da pandemia psicossomática. A coisa é tão grave ali naquele episódio, e a mídia passou rápido, que aquela bendita escola que foi atacada não era o alvo. O alvo era outra escola. E a escola estava fechada. E aí o outro disse: já que essa está fechada, vamos na minha. A gente já matou teu tio? Não vamos perder a viagem. Nós vamos completar a missão. Imagina o que é isso, Então, aquele rapaz que entrou lá
foi Santo André, não foi Santo André? O rapaz que entrou na missa em Santo André, foi Santo André, se não falha a memória, ele entrou na missa e atirou e matou o pessoal que estava na missa, que não conhecia ninguém, não conhecia o padre, não conhecia ninguém. E ele simplesmente entrou para poder matar o pessoal e depois se suicidou, tá certo? Então, na realidade, nós estamos tendo aí um número que vai ser infinitamente maior. Eu estava conversando com o pessoal da aeronáutica, um caça nosso levanta voo e o piloto faz pânico. A onda de pânico dura em torno de 2 minutos, gente. 2 minutos, ele levantou, ele joga a asa para a esquerda, ele cai aqui no centro do Rio de Janeiro. Em apenas 2 minutos, cheio de bomba. Explode tudo. É só isso que nós vamos enfrentar. O indivíduo que está lá no metrô, ele faz uma onda de pânico, e ele tira o bendito do trem, do circuito, e buf, ele explode todo mundo que está com ele. Então, na realidade, isso é muito grave. O número de pessoas que vão morrer é muito maior do que a gente pensa, porque nós estamos falando agora de algo que não tem controle. Não é um indivíduo acabar com a vida dele, é, na realidade, ele trabalhar a extinção, e a OMS já fala disso, ela já trabalha com a hipótese de 1/3 da população mundial morrer. 1/3, gente. Para cada 3 pessoas, uma vai evaporar dentro desse processo. É o que nós estamos enfrentando. Um outro dado da realidade é o seguinte: o suicida, ele acredita que o ato dele vai dar certo. O problema é quando não dá, aí é que eles não gostam. Então, como eu já acompanhei paciente na emergência, se chegar lá, uma avaliação de risco lá, uma pessoa é atropelada, não quer morrer, alguém cometeu um suicida, quer morrer, quem vai ser atendido? É lógico que a pessoa quer viver. Você quer se matar, então espera aí. Outra coisa que tem que ser vista é o seguinte: a equipe de saúde está preparada para lidar. Um meu que tentou o ato suicida, devido ao acordo que ele teve comigo, em vez dele ir para o hospital, ele me procurou chorando, pedindo desculpa, porque não tinha cumprido o acordo. Eu assim, cara, vamos para o hospital. Eu levei ele no hospital. Quando chegou lá, a enfermeira: da próxima vez, vê se você faz direito, tá? Uma pessoa que quer tirar a vida. É assim que é acolhida? Disse isso para ele. Da próxima vez, vê se faz direito. E quantos casos desse não acontecem no dia a dia? Querer viver, todo mundo quer. Só que eles não veem o sentido de continuar vivo. Hoje eu estava atendendo o grupo lá, e uma coisa que ele falou aqui, eu estava trabalhando assim, as falsas memórias. A pessoa acredita que morrer é a solução. Outros dizem, não, eu não quero morrer porque senão eu vou para o inferno. Isso que mantém a pessoa viva. Mas isso só não, é muito leve esse motivo para se manter vivo. A qualquer momento pode perder. O que precisa é que profissionais como nós estejamos disponíveis. O acordo que eu tenho com os meus pacientes, antes de chegar esse momento aqui, a qualquer momento, se você cumprir o que está previsto no protocolo e mesmo assim quiser se matar, você só vai se matar se eu chegar. E todos que ligaram para mim estão vivos. Por quê? Nesse momento, eles não encontram ninguém que suporte a dor deles. Aí eles preferem se despedir. As pessoas não entendem. Um adolescente assim, ninguém me entende. E ela me passa áudio de gritos assim, aterrorizantes, da dor que ela sente. E quando eu reuni a família não entendia porque ela chorava. E aí caiu o quê? Na escola. Ela não se sente bem na escola, se sente mal. Ela está sendo discriminada, sofreu bullying na escola por professores. Onde é que os profissionais estão para acolher essas pessoas? Okay. E aí vale a pena a gente abrir 3 reflexões aí, né? A primeira em cima do pessoal da área da saúde, né? A área da saúde, eu estou para fazer inclusive um trabalho aqui na rede, né, de hospitais aqui ao redor nosso, porque os profissionais de saúde estão se drogando com a medicação
Em alguns casos, inclusive, eles estão roubando a medicação dos clientes e estão tomando a medicação dos pacientes. Coisa grave, coisa grave. E nós já temos uma incidência já de suicídio mensal aqui ao nosso redor. Todo mês, né, um profissional da área de saúde está se suicidando. Isso já está em curso. Algumas redes já acordaram para isso e estão começando a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade de vida mental desse profissional que está atuando na área da saúde física, porque muitos deles fazem dupla, tripla jornada. A gente sabe disso, né? O cara sai do hospital, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, né? E muitos ficam à base do Rivotril, né? Essa é a grande verdade. Inclusive médicos, né? Temos médicos usuários de Rivotril. Os caras estão usando clonazepam, eles se automedicam, né, com muita facilidade. Inclusive, nós temos um problema nas nossas UPAs, aonde estão dando isso indiscriminadamente o clonazepam, tá certo? Eu atendi um caso, 16 anos, a menina foi lá e tomou uma caixa inteira de clonazepam, porque ela estava com problemas, e o problema é, ela vinha sendo abusada sexualmente pelo tio, desde os 8 anos de idade, na festa dela de 15 anos, o cara abusou dela na festa de 15 anos, você imagina. E aí, não, é só tragédia. Uma chegou para mim com 12 anos, toda mutilada. E aí eu bati o olho e falei para a mãe, olha só, ela foi abusada sexualmente. Aí a mãe, não foi. Terceira sessão, o meu avô abusa de mim. Meu avô, pai da mãe. E aí perguntar da mãe, o meu pai abusou de mim. Olha só, porque a parada tem que ficar boa, gente. A parada tem que ficar boa. E aí agora a avó, dizendo do marido, ele foi abusado pelo pai dele. Tá certo? Então você vê que é toda uma sequência degenerativa. E agora o governo também está chamando a atenção para o abuso sexual. Vocês já viram em cima disso, né? Tem uma campanha já em cima disso, tem uma campanha também para a questão do aleitamento materno, porque uma criança que não amamenta, ela vai ter o quê? Problemas psicossomáticos e vai ter uma tendência à esquizofrenia, fazer quadros de esquizofrenia. A criança, ela tem que amamentar até próximo dos 2 anos de idade, é dessa maneira. O problema é que a gente mudou tudo. Parto cesárea está contraindicado pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Causa danos psicossomáticos para a mãe e para o bebê. Está provado. E agora, como é que faz com as mães que fizeram parto cesárea? E as crianças que nasceram de parto cesárea? Todo mundo tem que ter acompanhamento psicológico, ok? E aí não estão tendo. Resultados, estão adoecendo e estão pipocando. Existe uma matéria minha dentro da TV Boas Novas, eu com um médico, e esse médico obstetra, e aí nós estávamos discutindo essas questões da pandemia, e aí ele falou que ele fez 2.000 partos cesárea. Eu falei, eu só tenho 2.000 problemas, eu só tenho que ir lá e visitar essas famílias e pagar o tratamento psicológico. Então o Estado está com um problema grave por uma política, inclusive, que ele incentivou para as mulheres fazerem a cesárea. Vocês lembram disso? As mulheres sabem do que eu estou dizendo. Houve toda uma ação para rejeitar o parto natural. E o parto natural é um parto de expulsão, ele é proprioceptivo, ele faz com que a criança agora ela entre na vida e ela trabalhe agora sua mais-valia, seu sentimento de romper, de superação. Quem nasceu de cesárea, menos valia, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, pouca resistência à frustração. É só vocês fazerem uma anamnese do pessoal, vocês vão ficar surpresos. Pergunta, o teu parto foi o quê? Cesárea ou normal? Agora me conta o teu histórico, você vai ver que vai bater direitinho, né? Eu estou nisso há 30 anos. Então a galera vai lá e bate. Na área agora da educação, nós temos um outro problema grave, gente, que é o quê? O profissional de educação, ele não está identificado com o atual momento. Por quê? Se criou uma falácia de que nós podemos ensinar as pessoas a partir disso aqui. E isso aqui, o pessoal do Vale do Silício, entrem na internet, vocês vão se assustar. Existe uma matéria falando que eles não colocam os filhos deles em escolas de tecnologia. Pouco ou muito sério? Porque causa dano ao cérebro. Então, eles disseram, inclusive, que eles oferecem um produto, como o álcool. A pessoa consome o que quiser. E aí, se vocês olharem na plataforma Facebook, ela é restritiva a menores de 18 anos.
Onde é que estão nossos adolescentes? Aonde estão as crianças? Nas redes sociais. O Instagram também. O WhatsApp também. Então, na realidade, os pais foram lá e armaram os filhos para o adoecimento. E agora o governo está baixando o tributo, Sebastião. Ele está baixando o tributo para poder incentivar o acesso do pessoal à tecnologia. Tinha que ser o contrário, tinha que levantar o tributo para dificultar o acesso à parada. Porque essa parada é destrutiva, é o que está acontecendo. Só que nós sabemos que é uma indústria, como é a indústria dos farmacos, não é isso? Interessa para os farmacos que a gente diga que o tarja preta é destrutivo? Aí estou eu no Detran, Deus é bom, eu acredito em Deus, e aí o cara que está na minha frente é um PhD em neurociência, doutor Sanches. Olha só, o cara junto de mim, começa uma conversão, o que você faz, o que você não faz? Não, eu trabalho, sou neurologista, trabalho com a plataforma Watson. Eu falei, plataforma Watson? Eu já venho acompanhando o Watson há algum tempo. E aí eu falei, mas por que o senhor trabalha com o Watson? Não, porque eu não quero medicar mais os meus clientes. Porque os medicamentos estão fazendo mal para os meus clientes. O cara investiu R$2 milhões, Alexandre, para poder trabalhar com a plataforma Watson para não dar medicamentos que vão causar dano aos seus clientes. Observa que todo mundo que entra no tarja preta, né, ele é obrigado a tomar um, depois tomar um outro, e um outro, para isso. Quando deu tudo errado, aí o psiquiatra diz, procura um psicólogo. É interessante ele falar isso, porque a gente tem que diferenciar uma coisa. A pessoa chega na frente do psiquiatra, está sentindo o quê? Estou sentindo isso, assim, ele vai lá e enquadra. Então nós temos que ter a capacidade de... Peraí, deixa eu falar aí. Aí vem o ato médico que tem que brigar por isso. Aí eles entraram numa de fazer diagnóstico. Estou cansado de pegar diagnóstico errado. O cara chegar com carteirinha de maluco e o cara não é maluco. O cara sofre de ansiedade crônica. E botaram o cara como doido e medicaram o cara como doido e o resultado é que o cara está ficando o quê? Doido, por causa da medicação. Com um olhar diferenciado, eu já desfiz 5 diagnósticos psiquiátricos. Encaminhei para um diagnóstico diferencial e o colega concordou comigo. Então, esse diagnóstico... Pasmem, eu já fui fazer uma visita a um caso em domicílio, que eu cheguei lá, estou vendo um vulto lá atrás, assim, pô, tem fantasma aqui dentro, né? Lá no fundo, um barulho assim, tem fantasma aqui dentro. Depois, quando... Continua assim, tem alguma coisa aqui? Ah, é minha filha. Filha? Mas por que ela está achando? Ela tem esquizofrenia. Pô, tem, é. Há quanto tempo? Desde os 7 anos. 7 anos, esquizofrenia? Me conta essa história. Aos 7 anos, a filha teve uma crise convulsiva. Foi, numa emergência, o médico disse que ela tinha esquizofrenia. E desde 7 anos, aos 51, ela só vai ao médico para trocar receita. Nunca fez uma avaliação com o psiquiatra. É? E nós temos que ter esse olhar diferenciado para saber se a doença que está escrita ali no papel, ela está diante da nossa visão. Você pode ter qualquer coisa, menos o que você está me dizendo aí. Teve uma que falou, não, eu sou borderline, eu sou esquizofrênica, eu sou psicótica. Assim, pô, não é muita coisa, não. Eu pensei naquele filme, O Contador de História, né? Falar que tem doença para se dar bem. E a doença, ela pode ser um instrumento de manipulação. Então, no nosso caso aqui, quando uma pessoa chega nessa situação aqui, de que adianta falar de prevenção para ela? É que eu falo, prevenção não está funcionando mais. Eu só vou trabalhar o quê? É com a pós-venção dos que ficam. E muitas pessoas, muitos familiares, quando alguém tira a própria vida, em seguida ele quer tirar dele. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não, eu quero me matar, meu filho morreu. Eu estou me sentindo culpado, tinha que proteger meu filho. É uma coisa que eu falo também. Quando eu dou palestra para famílias de drogadito, eu já começo assim, alguém tem culpa aí? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo. Assim, vamos fatiar a culpa? Quem dos senhores aí chegou assim, meu filho, esse dinheirinho aqui está aqui, vai ali e compra qualquer droga para você? Ninguém levanta a mão. Meu filho, esse amigo aqui, ó, ele é viciado, vai ser amigo dele? Ninguém levanta a mão. Meu filho, esse rapaz aqui, ele vende droga, faz amizade com ele, conversa bastante com ele. Ninguém levanta a mão. Aí eu faço a pergunta assim, algum dos senhores aí já chegou assim, meu filho, minha filha, olha só,
não usa droga por causa disso, não se mistura com as pessoas que fazem isso, não procura as pessoas assim. Todo mundo levanta a mão. Como é que eu posso me sentir culpado de uma escolha que não foi minha se eu fiz o meu papel? E uma das coisas que eu trabalho muito com as famílias é isso, é culpa. Se nós fizemos o nosso papel, a escolha que foi feita não foi por minha indução, nem minha orientação. Então eu tenho que sair desse lugar, porque senão eu vou querer tirar a própria vida. Deixa eu entrar ali. Vai lá. Volta ali só, Tião, para mostrar uma coisa importante para vocês. Olha só. Opa, já chegou na lei. Volta lá. Olha só. Essa situação que está aqui, né, ela é um processo automotivado, sim ou não? Sim ou não, gente? É automotivado. A pessoa está automotivada, né? E aí, veja bem, dentro do processo de automotivação, né, nós temos que botar em consideração a toxicidade dos lares. Ok? Toxicidade. Inclusive, vocês podem procurar, né, vocês vão ver, existem grupos agora de pais e mães narcisistas. Vocês vão ver históricos assim, lindos, né? É um laboratório violento. Eu fico ali só olhando, porque por enquanto eu resolvi nem colocar a mão ali, porque é vespeiro a parada, tá certo? Então você vê, então nós temos mães sociopatas, psicopatas, borderlines, drogadas, alcoólatras e pais também nessas mesmas... Oi? Ninfomaníacas, todas nessas situações, ok? Nós temos pais que abusaram dos seus filhos, nós temos casos de mães que abusaram dos seus filhos. Olha só, tudo isso está acontecendo, inclusive na Alemanha já está rolando uma lei, eu acho que já entrou, eu comentei isso até com o Alexandre, né? Sobre a questão de permitir o relacionamento sexual entre pais e filhos, né? Alemanha, a lei, né? Já saiu a lei, né? Tava correndo uma lei, é uma lei para isso. Aí, falando em lei, o Tião colocou sobre essa lei de abril, né? Nós temos que lembrar que o Brasil fez a lei do Estatuto da Criança para proteger a criança de quem? Dos pais. Fez o Estatuto do Idoso para proteger os pais de quem? Dos filhos. Criou a Lei Maria da Penha para proteger a mulher de quem? Do marido. E está rolando a Lei do João para proteger também o marido da mulher. Porque nós temos umas mulheres que estão batendo muito, né? E aí a rapaziada chega e estão usando como jurisprudência a Lei Maria da Penha. E aí não fica legal. Então vai rolar a Lei do João. E aí agora ele diz para você o seguinte, ó, você tem que informar o dano. Tá certo? Você tem que informar o dano. Isso deveria ser inerente a, é o que o Sebastião falou, teria que ser inerente. Porém, essa pessoa que estava se automotivando, por vezes, ela vem para essa situação aqui, ó. Nós vamos entrar agora nesse quadro aqui. Nesse quadro aí, a coisa fica tão interessante porque o ano passado, vários pastores se suicidaram. O ano passado, vários padres se suicidaram e não foi informado. Os pastores aparecem na internet, né, porque a galera vai lá e coloca os padres seguraram e não passaram. Tivemos vários militares se suicidando. Inclusive, sexta-feira, quando nós tivemos naquela reunião lá com o nosso amigo, naquela sexta-feira, um militar se suicidou na Asa Sul, lá em Brasília. O cara se suicidou e aí o comando estava, né, agora acompanhando em cima da conversa que tinha tido comigo, porque nós falamos 4 horas sobre a situação. E na sequência, uma pessoa se suicidou. Quando eu conversei a primeira vez com o Alexandre, nós fomos também blindados com uma psicóloga se suicidando na Bahia. Conversei com ele na quinta-feira, na mesma quinta-feira, a psicóloga na Bahia se suicidou, sexta-feira veio a público, porque eu tinha falado para o Alexandre que psicólogos começariam o quê? A se suicidar. E aí já rolou o suicídio do psicólogo lá, ele se suicidou e a menina não conseguiu resolver suas questões existenciais, foi a suicídio. Essa noiva era estudante de psicologia. Nos cursos de psicologia, nós não temos nenhum tipo de avaliação psicológica para quem está fazendo curso de psicologia e estamos liberando para a rua sociopatas, psicopatas, borderlines, pessoas cheias de transtornos mentais e estamos dando para eles autorização para eles atuarem clinicamente, inclusive. Isso vai dar bom ou vai dar ruim, gente? Bom, nós estamos aqui para conversar com vocês e para que vocês saiam daqui com esse questionamento. O que fazer se alguém vai cometer suicídio? É isso que a gente quer falar, que vocês saiam daqui com essa reflexão. Como eu posso interagir
Não é para salvar a vida, não, é para postergar, porque nem médium salva a vida de ninguém, ele prolonga a vida das pessoas, né? É a pessoa que se mantém vivo. E nós não podemos ficar nesse lugar. Aí um caso aí, ó, de uma pessoa, ela veio buscar atendimento para eu ajudá-la a se matar. Está vivo até hoje. Está vivo até hoje. E não foi um atendimento fácil para ele não, tá? Porque era uma pessoa, como ele falou, estava viciada na internet, não saía de casa, ficava o tempo todo no quarto, estava obeso, mas ele tomou um sabão. Não quero mais falar com você, não. Tá bom. Um mês depois ele manda a mensagem: olha, eu queria te agradecer pelo atendimento, eu quero voltar ao atendimento, amanhã eu estou entrando na academia. Nós só temos uma chance. Se nós perdermos, como é que nós vamos ficar? Eu digo para todos os pacientes, hoje é a última sessão. Porque a sessão de hoje nunca mais vai acontecer. E a próxima tem que ser melhor do que a atual. Porque senão ele não volta. Você tem que lançar questionamento, ele tem que sair dali pensando. Porque se ele sair dali certo do que como ele chegou, ele vai se matar. Poxa, você me deixou confuso, então ótimo, vai para casa. Se der problema, me liga. E eles ficam pensando, e às vezes, aquele negócio que ele falou assim, olha, pensa, a gente conversa na próxima sessão. É a reflexão que as pessoas não têm. O que eu faço num caso que me liga urgente? Como ele falou, a mente está super estimulada. Ele não consegue concatenar nenhuma ideia. Como é que eu paro isso de imediato? Coisa simples. Prende a respiração e segura. Mas eu vou me matar assim. Ninguém morre prendendo a respiração. Você não vai conseguir. Prende a respiração. Teve um que aguentou 1 minuto e 45 prendendo a respiração. E aí? Como é que está a sua mente? Melhorou. Você limpou a mente dele. Quando a pessoa, você limpa a mente dela, aquela vontade de se matar, ela passa. Outra coisa, ele falou em pânico. Tirar a crise de pânico, eu falo isso, parece brincadeira, mas dá certo. Se alguém tiver em crise de pânico, se vocês pegarem uma dobra do dedo aqui, apertar o osso e causar uma dor óssea, você aciona o sistema nervoso central. Crise de pânico é sistema nervoso periférico. A hierarquia da dor é o sistema nervoso central. Você corta os sintomas todinho de uma crise de pânico, apertando uma dobra. Por isso que lá no quartel a gente dava nos garotos, né? Isso. Aí o quartel, pau! Aí o cara já centrava porque ele, me embolachou. Quer dizer, agora tu centrou, né, cara? Então tu tá aqui. Mas deixa eu volta lá, tchau. Eu quero falar daquilo ali, que aquilo ali é interessante. Aquela parada é interessante. Volta ela ali. Olha só. Então, veja bem, essa questão, né, da identificação e de como lidar com a pessoa, né, eu diria que rolam 2 situações básicas em cima disso, né? A primeira é o seguinte: o corpo fala. O corpo fala. Existe o livro do Pierre Weil, que vale a pena vocês lerem. Existe o Alegria, do Alexandre Lowen, tá certo? Também um livro top em cima disso, que te permite. Alexandre Lowen, Alegria do Lowen. O do Pierre Weil você pega em PDF, já está gratuito, né? Mas o Alegria está na faixa de uns R$80. Mas vale a pena, é um bom investimento. E aí você vai entender o que o corpo está dizendo, porque foi o que o Sebastião disse. Ele falou: eu bato o olho, eu já sei para onde é que o cara está indo. Então, ele já desenvolveu uma técnica intuitiva, perceptiva, de como essa pessoa está funcionando diante dele. Ok. Algumas situações, a coisa é muito sutil, porque por vezes é o canto do olho que está dizendo, e aí a gente tem que ter essa percepção para os detalhes, para poder identificar o que está sendo passado enquanto mensagem em cima disso. Outra coisa importante é aquela ideia que a gente tem, que quem diz que vai se suicidar, não vai se suicidar. Isso é balela, tá? Ele vai se matar, pode ter certeza disso. Ele já está avisando e comunicando o que ele vai fazer. E agora nós temos que intervir
em tempo real. Esse é um outro problema para a nossa área, porque nós estamos agarrados à técnica, presos ao método. O Alexandre até me desafiou a nós criarmos um novo método, não foi isso? Uma nova metodologia para dar conta do que está acontecendo. E é real, eu aceitei o desafio, porque é verdade. Porque a metodologia atual, né, não vai dar conta, porque eu não posso aguardar que ele volte na próxima sessão, porque de repente não vai haver a próxima sessão. Eu não tenho como parar a sessão de 50 minutos, naquele momento dos 50 minutos, porque agora o problema veio à tona e eu vou empurrar e vai. E aí, Sebastião falou algo muito importante, né? Eu não vou me sentir bem. Então, primeira coisa que eu quero que você desmistifique é o seguinte: esse sangue não está nas nossas mãos. Nós temos que entender isso, tá certo? Você vai atuar em cima de 10, de repente vai conseguir 10 êxitos, vai atuar em cima de 100, vai conseguir 100 êxitos e de repente alguém, a gente não vai conseguir êxito. E aí a gente tem que estar preparado para isso também, tá certo? E preparado inclusive para alguém, na hora do suicídio, tentar se suicidar dentro do consultório diante de nós e tentar nos convencer que nós também temos que nos suicidar junto com ele. Então eu já vou lançar mais uma palavra, Alexandre. Você vai ver psicólogo e cliente pulando junto, tá certo? Aí você vai dizer, rapaz, bem que o Alex falou, os caras pularam junto, porque agora rolou contra-transferência. Né? Nós temos um monte de profissionais da área de saúde mental que nunca fizeram terapia, gente. Isso é um absurdo. O cara está trabalhando com a técnica e ele nunca se submeteu à técnica, fora o efeito da psicanálise de 6 horas, que agora está em formação, né? Alexandre está coordenando esse curso, é isso, Alexandre? De psicanálise de 6 horas? Não está coordenando, não. Mas tu vê, os caras estão se... Diga, por não. Página. Deixa eu falar aqui. Dentro do Hospital Lourenço Jorge, é conhecido de todos, tem lá o setor, que a gente chama de setor dos doidinhos. Esse setor dos doidinhos foi desenvolvido por profissionais. Foi desenvolvido por profissionais enfermeiros, e eu acompanhei desde o início, e que cuida justamente dessas pessoas. Se você perguntar quantos psicólogos tem atuando ali, eu não sei. Acho que se é um, é muito. Mas a maioria dos enfermeiros ali deveriam ter treinamento, capacitação e profissionais da área lá, porque a demanda lá, quem quiser visitar o Lourenço Jorge, vai lá, é enorme. Não, e aí você falou uma coisa que o Tião já viu no CVV, né, Sebastião? O próprio Sebastião, né, Alexandre? O próprio CVV, ele tem uma demanda de ter psicólogos atuando junto à equipe deles, inclusive também. Por quê? Quando você lida com o doente, a chance de você adoecer é muito grande, porque o que nós temos que entender é que essa é uma doença silenciosa, ok? E segundo o que a Globo colocou, e vale a pena ver de novo, tá certo? Está lá colocado que em algum momento você vai passar por isso. Olha só o que eles botaram. Então, eles sabem de alguma coisa que ainda não foi publicado, porque na publicação que eu tenho, né, é 60%. E eles agora já disseram que todos vão passar pela situação. Tá certo? Não, veja. Até onde está publicado, isso não é verdadeiro. Tá certo? Só que agora eles trouxeram uma estatística que 80% dos garotos vão pipocar. E já passou dos 60% que nós sabíamos. Então a coisa já está o quê? Mudando de nível. É isso que nós temos que entender. E aí nós teremos que criar o quê? Todo um ambiente de discussão para o que está em curso, ok? Eu espero muito, né, que o Alexandre consiga, a chapa 12, ela entre e a gente consiga realmente tratar a questão com a seriedade que ela nos sugere, porque a coisa é muito séria, gente. O que está em curso é muito sério. O que ele falou? O programa de saúde mental no município está quase descontinuado. Sim, não, mas isso está acontecendo em todos os lugares. Quando um paciente meu, ele para no CAPS, o CAPS liga para mim, para conversar comigo. Assim, tem alguma coisa errada nessa história aí, não tem não? Baseado nisso, no que ele falou e no que nós estamos falando aqui, eu já fui caixa para falar sobre os pacientes que eu atendo, tá? Porque o medicamento é complicado. O que nós estamos fazendo, tá? Eu bolei um curso que eu vou trazer pacientes e mães de pacientes para interagir com a audiência.
Eu tenho que entender o que agrada a um paciente desse numa terapia e qual o pesar de uma mãe que perdeu um paciente, de mãe que está com o paciente em atendimento e de mãe de paciente que já passou pela fase crítica. Então, depois, se alguém quiser, pega meu telefone aí que eu passo a divulgação. Se alguém se interessar, fala comigo. Pode. Mas a população de cidade pequena, né, que é até aquela população que até trabalha com lavoura, né, na roça, aquela população pobre, humilde, ela está também, assim, nesse parâmetro da população de cidade grande, ou diferencia? Deixa eu entrar aí, Tião, só que eu explicar, porque eu vivi isso tem 45 dias. Eu fui fazer uma jornada no interior de São Paulo, numa área assim, agrícola, ok? E me colocaram 40 garotos, ok? Todos relatando quadros de bullying na cidade pequena, tá? E nessa cidade já tem um suicídio acontecendo por semana, são 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Nós temos no sul cidades que famílias inteiras se enforcam, mas isso já é muito antigo, já há décadas isso acontece. Parece dessa maneira lá. Parece um código de família, o suicídio. É isso aí, isso já ocorre, isso já acontecia. Porém, agora o fenômeno está atingindo todos. Ok. Essas cidades pequenas ainda têm um problema, né, de estarem muito próximo do uso dos agrotóxicos, ok? Inclusive os americanos já botaram na conta do Roundup o autismo. Não sei se vocês estão acompanhando isso, né? O autismo é o cara agora da vez. Então, eles estão dizendo nos Estados Unidos que para cada 10 crianças, 2 que estão nascendo são autistas. Eles fizeram uma pesquisa violenta, contrataram uma galera de peso e chegaram à conclusão que o problema é o Roundup. É o Roundup que é usado de maneira indiscriminada no Brasil. Veja os quadros de autismo que nós estamos tendo aqui no Brasil, tá certo? Que está aumentando, né? Hoje, inclusive, eu fiz um atendimento de uma mãe que a queixa é por conta do filho autista, então ela não está aguentando o fardo de tratar do filho, né? Explodiu também os casos de Down, né? Em cima do processo. Então nós estamos vendo uma série de situações que estão em curso que antes não aconteciam. O que aconteceu de diferente, né? E foi uma pena a Cláudia não está com a gente aqui, né? A questão da alimentação. Lembra que ela me deu uma bordoada quando eu falei, né, sobre alimentação? Eu falei, gente, nós estamos sendo envenenados. É o que está acontecendo. E aí, nós temos como psicólogos de trabalhar a conscientização do indivíduo para a vida. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo de dano. E nessas cidadezinhas, eu vou te dizer que vai haver uma tendência dos índices serem maiores, porque como há pouca oferta, né, de lazer, o lazer vira o quê? Internet. Como há pouca oferta agora de interatividade, ele vai para o ambiente o quê? Virtual. Então, na realidade, essa situação aqui, ela está causando danos que só vão ser absorvidos daqui a 300 anos. O cérebro humano só vai estar pronto para esse bombardeio só daqui a 300 anos. E aí, para eu poder fechar isso, a informação entra pelos olhos a 100 milionésimos de segundo. Anota isso aí, isso é importante. Não tem filtro. Tudo que você olha vai direto para a base do inconsciente. E a última que eu fiquei sabendo que até as ondas do mar, Alexandre, são perigosas para pessoas que estão em depressão, porque atuam nas ondas betas do cérebro, ou seja, toda a população que mora próximo às praias, de frente para as praias, são candidatos a piorar o quadro de depressão, pânico e fazer suicídio. E agora? Nós vamos tirar aquela população de frente para o mar? Se esse era o sonho de todo mundo? E agora que as ondas do mar estão interferindo no funcionamento cerebral? Gente, isso é muito sério. É muito sério. Vamos lá, Tião. Esse dado. Desculpa estar atrapalhando, mas anorexia é uma forma lenta de suicídio?
Com certeza. Imagina que é o seguinte, todo o processo de automutilação, né, ele é uma demonstração de um dano interno. A depressão já é agressão para dentro, de dentro para dentro, né? A gente sofre até a motivação externa por causa da toxicidade, hostilidade do ambiente, mas a questão é um processo bioquímico, porque quando a gente fala em emoções, nós temos que falar de neuropeptídeos, não é isso? Né? A Alexandre sabe um monte disso, né? Os neuropeptídeos. Então, na realidade, nós estamos passando por uma desordem que ela é bioquímica, tá certo? E aí, no caso da anorexia, você imagina que é o seguinte, né? Eu boto para dentro e eu ponho para fora. Então, eu já tenho um problema lá atrás no controle dos esfíncteres, porque eu não quero fazer a liberação agora via o processo natural. E ainda há a sensação de queimação, né? Porque, na realidade, eu provoco a queimação do esôfago, né? O que é extremamente prazeroso para aquele que está cultivando a dor. Percebeu como é que a coisa funciona? Eu vi um grupo até na Inglaterra, é verdade, eles sentem prazer, muito interessante nisso, não tem que falar sobre isso, né? O prazer de se matar, porque tem prazer na parada. Você tem uma ideia, nós temos, né, um grupo, né, na Inglaterra que eles fazem sexo colocando, né, no corpo, né, plástico e se estrangulando com plástico. Eles fazem sexo dessa maneira. E quando eles estão no sufoco, pronto para partir, é que ele ejacula e que vai para o orgasmo. Outros já estão usando látex, eles metem látex no corpo todo, tá certo? Para justamente tampar a respiração e criar o processo de sufocamento, tu entendeu? Então, todas essas questões, elas estão... Alexandre, você está bem aí, Alexandre? Você está bem aí? Então, olha só, todas essas questões estão em curso. O problema é que essas informações não permeiam, elas não deveriam permear? Deveriam ou não deveriam permear? Deveriam permear. Isso deveria estar dentro da formação do psicólogo para a gente poder discutir o conceito daquilo que é aceitável, daquilo que é normal e daquilo que é anormal e que vai causar dano, entendeu? Devido à hora que vai fechar o prédio, eu vou apresentar esse slide, tá? E vamos deixar que vocês interajam conosco caso queiram fazer pergunta, tá? Não, e uma sugestão é a gente passar 12 horas juntos. Agora, eu quero que vocês voltem, porque mês de setembro é o mês, né, que tem o suicídio, né? Bom, só tem que ver a data, porque eu estou cheio de palestras. Palestras aqui seria muito importante, até mesmo porque enquanto vocês estão falando, eu lembrei foto, tudo, e me interagiram agora, e um corretor falou, que pena, há 165 dias, perdi minha filha com suicídio. Então, eu acho que a divulgação disso é muito importante. Eu vim de uma categoria que é algo que vocês ainda não citaram elas, então que é altamente suicida e policial militar. Eu já tive pessoas que se suicidaram na minha frente no plantão de serviço. E o suicídio heróico 40% também acontece com policiais. tá Ele vai para o confronto esperando ser morto. É isso aí, então, 40%, índice de suicídio que tem... 40% do efetivo já está na psiquiatria no momento atual. Já faz acompanhamento psiquiátrico, 40%. Em 1983, criou-se, dentro da Polícia Militar, no 190, o atendimento psicológico para o cidadão. Que o cidadão, quando ligava, em sua proporção, ligava no 190, era para tudo. Antigamente não tinha 192, era 190. E nós criamos, o secretário na época criou um atendimento psicológico. Tinha psicólogos de plantão, que até hoje tem psicólogos na polícia, tinha psicólogos de plantão no 190. É um serviço de ultra importância para a sociedade. Trabalho com isso. Entendi. Eu acho que dentro dos hospitais, dentro de todo o setor de chamada do 192, tem que ter um psicólogo. Muitas das vezes a pessoa liga para lá desesperada. Não sei se outros aqui foram, eu fui policial militar, fui de confronto, fui de combate, fui baleado, baleei, e sei que tem hora que o cara se desespera. Ele chega em casa e se desespera. Muitas das vezes eu cheguei em casa tremendo, que quase morri. Você falou que a gente já sai para a certeza que vai morrer. Não sabe? Não tem a certeza de voltar aqui. Tem a certeza de voltar. Se psicologicamente, tanto é que num confronto, e assim, não vou falar de política, mas era na época de governadores que eram altamente criticados, mas pensavam-se nisso, porque o Darcy Ribeiro pensava nisso na época. Então, acabava-se o confronto, nós não íamos para casa para conversar com o psicólogo. É isso aí. E hoje não tem mais isso. Os psicólogos hoje estão trabalhando nas clínicas, mas no poder público, quanto mais eles estão empurrando para o canto, o psicólogo hoje atende a família no hospital, que foi baleado.
você ter uma ideia, nas outras estruturas das Forças Armadas, nós temos algumas forças que estão com fila de espera com mais de 4 meses. Fila de espera. Para atendimento. Tá certo? Passou na televisão uma cidade aí também que ela está com 4 meses também, a fila de espera 4 meses em cima disso em São Paulo. Então, e a gente tendo um monte de psicólogos precisando de trabalhar, né, sem serem lotados, né, porque o Estado não entendeu a gravidade do problema. E aí, só para o senhor entender, né, o correto hoje seria para cada grupo de 1.000 pessoas você ter um psicólogo. Vale a pena levantar essa bandeira na Alerj, tá certo? E é fato real, tá? O que eu estou falando é real e é embasado. Para cada grupo de 1.000, nós teremos que ter um psicólogo, porque 600 vão fazer depressão, gente. 300 vão fazer pânico e 100 vão tentar o suicídio, faz a conta. Então, pô, eu estou dizendo que esse psicólogo é super, porque ele não vai atender 67, não. Ele vai atender 600, não é isso? Ele vai se envolver com 600, ok? Não, a maioria vem sendo omitido. No hospital, em 14 pontos, chegou uma menina já morta e o relato foi de suicídio. Sim. Mas como ela foi para o hospital e lá tentaram a vida dela, aí foi... A causa-morte já é outra. Camuflado. É isso aí. Bom, ali é só para ilustrar que as mulheres, é menor o índice comparado com os homens, porque as mulheres escolhem uma situação que não doa muito. O homem não, quando ele quer se matar, ele resolve de uma vez. Ele pula do prédio, ele se enforca, dá um tiro na cabeça. E é o seguinte, só para a gente fechar aqui, 3 causas levam uma pessoa a se suicidar, identificada. Um é o anômico, né? Uma causa anômica. Aconteceu uma crise, aconteceu muito isso na quebra da Bolsa de Chicago em 1929. O pessoal perdeu dinheiro e se matou. Período do Collor aqui, né? O outro é o altruísta, né? As pessoas que se matam por uma causa. Os homens-bomba se matam por uma causa. Eles são considerados suicidas, não terroristas. Isso acontece até no Japão, né? O Japão é um código de honra, né? Quando você vai perder a tua honra, você vai lá e se suicida para manter a honra da família. Isso, né? E atualmente está tendo muita falência no Japão e as pessoas se matam por vergonha. É isso aí. E aqui tem muita gente que precisa aprender com eles. Né? Aqui a gente tem muito sem vergonha também ainda. Tem os sem vergonha ainda na história. E o outro é o egoísta, né? Que a pessoa se mata para resolver um problema delas e ela não pensa ao redor. E uma coisa que eu faço muito com o grupo que eu atendo, eu trago mães para conversar com esses pacientes. Quando eu levei lá uma mãe que perdeu o filho, no final, assim, e aí, como é que foi para vocês? Olha, eu nunca pensei que a minha mãe poderia sentir uma dor dessa. Então, assim, o atendimento a esses pacientes ele tem que ser diferenciado. Só a clínica não dá um bom resultado. E é isso que eu quero mostrar nesse curso que eu vou fazer, é que a audiência possa interagir com o paciente e ver o que dá certo, o que eles não querem receber durante o atendimento. Porque, como eu falei aqui, e nós falamos também aqui, poucos colegas nossos se declinam a esse atendimento. E como ele falou, teria que ter um psicólogo para cada 1.000 habitantes. E onde é que estão esses psicólogos? Onde é que estão esses profissionais que vão realmente vestir essa bandeira? Não do setembro, não do setembro amarelo, mas eu defendo que tem que ser o ano amarelo. É isso aí, pessoal, uma vida amarela, né? Em cima as perguntas. Antes de dar as perguntas, vamos dar os nossos dados para eles, né? Olha só, vocês anotem aí, ó, Dr. Alex Alves, aí você vai me achar no Instagram, vai achar no Facebook, né? Em cima disso, o meu site e o meu canal no YouTube. Você vai ver. Tem aqui? Tá. Então, vou botar lá. Deixa eu aqui. Alex Alves. Aí o zap nosso, 21 99 5 31 34 49. Né? Atualmente eu estou com clínica aqui com o Tião no centro, estou no downtown, estou em Itaguaí e Campo Grande. Né? E estamos abrindo o Recreio, semana que vem estamos chegando ao Recreio. Né? Então nós estamos trabalhando. E você ainda vai me achar nas noites ainda, tem as noitadas, né, gente? Ainda vou para as noites ainda. Terça-feira eu estava numa noitada aí 2 horas, 3 horas de palestra nas noites, nas noitadas. Tá
tá certo? Então, vocês vão achar muito material interessante, né? Em cima do que a gente faz aí, tá certo? Como eu estou sendo mais conhecido por atender... Deixa ela ver aí, Alex. Chega um pouquinho para lá para ela ver o telefone aqui. Tem pessoas que me ligam, como alguns grupos eu estou participando, algumas pessoas me ligam sem que me conheçam. E um chegou para mim assim e falou: eu quero me matar, você pode me ajudar? Primeiro você responde uma pergunta: você quer se matar ou quer viver? Eu quero me matar. Desliguei o telefone. Uma hora depois ele me liga: mas peraí, você não tinha que me convencer a não me matar? Eu falei: você não tomou decisão? Desliguei o telefone. Aí, depois ele não ligou, mas aí eu liguei para ele. Você pode responder alguma pergunta minha? Ele só respondeu no dia seguinte, assim: posso, está respondendo pergunta até hoje, entendeu? Nessa hora, você tem que arriscar. Porque se você não arrisca, a pessoa vai se matar. Teve um que falou assim: olha só, eu vou jogar xadrez com você. Me propôs isso, né? Se eu ganhar, eu me mato. Se você ganhar, eu fico vivo. Você joga bem xadrez? Eu sou bom. Eu sei jogar, tá vivo. Tá vivo, tá vivo. Mas o Alex falou, a conta diferença e a impotência projetada entre o teu cuidado, né? É isso aí. O psicólogo vai ser consultado a ser impotente, né? Sim. E aí entra o... Se o suicida, você pode prazer, você deve prazer desse matar. Sim. Sobre uma morte, do mal-estar, você pode também fazer outra coisa diferente de prazer. Sim. Né? Tem que olhar isso. Meu pensamento que vocês falaram, que foi interessante, quando você fala, né, desse aviso, que ele vai se matar, e aí você começa a falar, e ele se mata, então ele projeta, você assume a onipotência que ele quer ter, que a onipotência, caso a onipotência e a impotência são iguais, sabe, né? Uma no outra. E se a gente não entra, quando você não entra, eu acho muito legal, porque esse devolve para o cara, ele não tem onde colocar essa projeção. Na realidade, você tem que desmistificar o mito, né? Porque, na realidade, a ideia de morrer é um mito. Isso é um mito, e é um mito grego, isso está lá atrás, né? Então, lembra disso? Show de bola, né? Então, na verdade, isso vem desde a mitologia grega, e está dentro do inconsciente nosso coletivo, como uma opção. Agora, veja, o ato do suicídio é um ato de coragem, não é um ato de covardia. Isso é muito importante a gente entender isso, né? Porque na cabecinha dele, ele está resolvendo o problema dele e de todo mundo, porque na realidade ele virou agora, né, como acontece nas famílias de toxicômanos, ele é o elemento de discórdia, né? Nós temos que entender como as famílias estão lidando com isso também. Tá certo? E aí, essa estratégia que o Tião colocou, né, de trazer a mãe, é determinante, é igual em relação a presídio, né? Então, quando você pega essa garotada que está cometendo pequenos delitos, não é isso? E você coloca diante de situações daqueles que já cometeram grandes delitos, e tu bota a mãe de um cara daquele para falar, tem história. Tá certo? Então a gente vai ver que o que falta, né, é uma aproximação, é criar um approach, né? Criar esse fator de aproximação em relação àquilo que é o mito que está na cabecinha dele, daquilo que realmente vai ser a realidade dos fatos. Porque se ele não aguenta a dor... Né? Desculpa, você entrou num tema que eu acho interessante, presídio. Vocês têm alguma estatística também de suicídios em pessoas que estão em cadeia? Vocês têm esse dado também? Tem sei lá. Deixa eu te ajudar. Tu quer falar? Acontecer, acontece, só que não divulgam isso. Se ficar divulgando que acontece suicídio num presídio, o Estado vai ser responsabilizado. Não, agora... Não, veja bem, o que acontece hoje? Né? O sistema prisional, né, ele aprisiona quem cuida do prisioneiro. Tá certo? Então, nós temos o problema do adoecimento dos profissionais que atuam no sistema prisional. Tá certo? Isso é muito importante a gente entender. Segundo, o indivíduo que está lá, ele também vai ser atingido. Essa é a tua pergunta e você fez a pergunta corretíssima. Inclusive, eu estou para iniciar um trabalho dentro da Escola de Formação de Inspetores do Estado. Tá certo? Justamente em cima disso. Por quê?
lá vai acontecer também, e já está acontecendo também, e não há estatísticas divulgadas pelo motivo que o Sebastião colocou. Se essa estatística vier à tona, né, o Estado vai ser processado, porque dentro da cultura atual, né, ele é responsável por manter o aquartelamento, as condições e a recuperação desse indivíduo, que é uma falácia dentro do sistema prisional brasileiro. Nós sabemos que o nosso sistema, ele está falido, mas está falido desde quando? Desde quando o rei de Portugal esvaziou as cadeias e mandou os caras para cá. Então, o problema é da colônia, né, do processo colonial nosso, não é um problema de agora. 2 ou 3 perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para algum dos palestrantes? Por favor. O senhor falou que já foi picado de pastor, né, suscitado, mas olhando para os evangélicos, né, porque são pessoas que a gente tem que levar mais a sério a religião, só tem como comparar entre eles e os outros que não são evangélicos, assim, os seus filhos? Sim, inclusive eu fico à vontade porque eu sou pastor, né? Sou pastor de libertação, inclusive, eu trabalho com libertação. Então a coisa é grave. O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos vivendo uma guerra que ela é sem trégua. A religião adoeceu o povo. Olha o que eu estou dizendo, a religião adoeceu o povo. E aí eu responsabilizo o clero católico e o clero protestante, porque na realidade nós não trabalhamos a população para entender o que é esse relacionamento existencial entre o homem e o conceito da divindade, gente. A questão toda é essa. Aí o camarada, ele surta. Você vai nos manicômios, né, nós estamos cheios de pessoas ditas religiosas surtadas. Tá certo? Você vai encontrar no meio evangélico, né, vários garotos nossos se automutilando, mas eu estou falando de um monte nosso está fazendo quadro de automutilação. O Tião acompanha um pouco, né, e o Alexandre agora, aquilo que eu venho fazendo, eu faço, só o ano passado foram 200 ministrações minhas, eu falei para mais de 20 mil pessoas no meu meio, você entendeu? A coisa é muito grave, e aí nós estamos presos a dogmas, a doutrinas, quando na realidade isso não vai salvar vidas, na realidade isso vai matar as vidas, tá certo? Nós estamos com problema dentro da maçonaria, nós estamos com problema dentro da Igreja Católica, nós estamos com problema dentro dos protestantes, nós estamos com problema com a Umbanda, com o pessoal do Candomblé, tá certo? Então está todo mundo passando pelo mesmo problema. E nós aqui, olha só, ele representa uma entidade, ele representa outra entidade, eu represento outra entidade. Nós estamos os 3 trabalhando juntos. Porque na realidade chegou a hora da gente trabalhar o quê? Junto. Não dá mais para trabalhar separado. Nós temos que entender que isso só vai se resolver com esforço coletivo. Nós temos que nos juntar. Toda a parte do bem tem que se juntar contra um mal que está se voltando contra todos nós, porque no final todos vamos ser vítimas, não é isso? Eu não, minha casa está boa, a casa do Alexandre está tranquila, porém nossos filhos estão expostos, como do Sebastião, à rua, e na rua as pessoas não estão bem. Aí eu vou pensar, porque a minha casa está bem, eu não vou cuidar da casa do meu vizinho? Gente, é loucura, porque o filho do meu vizinho vai surtar e vai colocar em risco a minha segurança. Então está na hora da gente quebrar essa dogmatização. Isso que ele está falando é importante. Teve um caso que uma adolescente, ela quis se automutilar em solidariedade amiga. Sim, é verdade. Então, tem várias coisas aí envolvidas. É esse entendimento, né? As pessoas amam demais. É o amor da minha vida. E vocês acompanhar no Amazonas, tem muita gente se suicidando por relacionamentos desfeitos. Como eu falei, as causas são multifacetadas. Nós não podemos dizer a causa é única. Mas uma causa é única. Nós temos uma vida e temos o dever de zelar por ela. Não, e aí, nós temos que ser exemplos. Não, e aí botar nessa multifacetada, anota aí, ó, é bio, psico, sócio, financeiro, energético. São essas 5 coisinhas que estão causando dano. Mais alguma pergunta? Estou controlando o horário aqui, vai dar tempo. Bem, primeiramente, eu acho que é um tema que, mais uma vez, mais uma palestra gratificante demais.
e convido a todos a retornarem com essa palestra. Eu botei nas nossas mídias interativas aqui, muitos lhe conhecem também, estão parabenizando e dizendo que isso é um tema muito propício, atual também e necessário. Então, mais uma vez, vou ser repetitivo, as portas estão abertas para que a gente possa fazer outras palestras dessa. Mas, da minha experiência, quando uma pessoa ela tem a necessidade de entender que ela está com problema, eu passei por isso no plano Collor. E vou lhe dizer que por Deus eu acho que eu não me matei. Por Deus eu acho que eu não me matei, porque eu vinha numa ascensão de vida profissional, e vocês falaram, financeiramente, e quando eu estava no auge, bem lá no topo da pirâmide, tomei-lhe uma rasteira, como não só eu, como todos, e eu vi o mundo desabar na minha frente. Mas não desabou o meu mundo, porque eu caindo, porque o líder da pirâmide, quando cai, a base toda vai se desestruturando. E quem era a base? Meus funcionários, da empresa que eu criei, os filhos, os pais, os netos, os sobrinhos, os amigos, daqueles funcionários que dependiam do meu crescimento para que eles crescessem junto. Esse era o meu pensamento e esse é meu pensamento até hoje. E como eu ia olhar para os meus 180 funcionários, dizendo que no dia seguinte eu não tinha um tostão para pagar a folha de pagamento. E não sabia de onde mais tirar, porque o dinheiro estava apreendido. Aquilo foi uma apreensão, uma arbitrariedade que aconteceu, não só comigo, com todos. Parei, isso eu digo para vocês, poucas pessoas sabem disso, parei, como eu era policial, eu tinha a polícia como profissão e a empresa de segurança que eu abri como a segunda casa. Olhei para a minha pistola e falei, só está eu e você aqui. O que eu faço? Como que eu estivesse interagindo com ela. E ela me respondeu, não se mate, porque você vale mais do que eu. Foi eu falando com ela. E não fiz. Mas muitos fizeram. Muitos amigos, conhecidos e desconhecidos, fizeram. E aí você citou uma que tem que se unir. Nós, independente de religião, nós temos que ter Deus. Com certeza, é isso aí. E Deus naquela hora não me faltou. É isso mas aí. Para muitos, não é que Deus faltou, muitos não se apegaram a Deus. Não, e aí vem um conceito importante que a gente tem que desmistificar, né? Que é o princípio da crendice, né? Eu sou um antirreformista no meu meio, né? Porque eu sou anticrendice, né? Porque a crendice, ela cria a estupidez, né? Ela cria a ignorância, ela leva o indivíduo a não pensar. Se você não pensar, você é conduzível, você é massa de manobra, né? E massa de manobra, nós chegamos ao estado que estamos. Então, né, todos os meus heróis morreram de overdose. Todos os meus heróis morreram de corrupção. Todos os meus heróis morreram por uma questão filosófica. Gente, está todo mundo morrendo. Tá certo? Então, veja bem, qual é o sentido da vida no século XXI? Né? É nós entendermos quem somos, aonde estamos e o que estamos fazendo. Cara, é o princípio mais simples, você concorda? Porque se você entender aonde você está, se você entender o que você está fazendo e para onde você está querendo ir, nós vamos ver o seguinte, está tudo errado, tá certo? E se está tudo errado, quando eu digo tudo é tudo, está na hora da gente parar como adultos que somos, os adultos, né? E reformularmos as questões base. E a questão de base principal é, eu tenho que me aproximar de você. Para eu poder entender o que está acontecendo contigo, você tem que se aproximar de mim para você entender o que está acontecendo comigo, e nós agora juntos temos que buscar soluções que sejam comuns às nossas necessidades. Isso se chama o quê? Comunidade. Nós vamos ser uma comunidade humana. Comunidade humana. Porque quem está para ser destruído é a raça humana. É isso que está em curso. Parar. Só vou fechar aqui o raciocínio com vocês, porque depois me procura, porque eu fechei o convênio agora com a Santa Cabrini para estágio para psicólogo. Então, depois que a gente conversou, falou de presídio, Santa Cabrini é uma instituição do Estado que faz essa parte do pós-muro, anti-muro, pessoal que está do semiaberto. Então, gente, é assim, ele depois está falando para que serve a psicologia, qual a função do psicólogo, vimos essa situação. Tem uma coisa simples que a gente pensar que é o seguinte,
12 milhões de habitantes no estado do Rio de Janeiro, um estupro por minuto, um índice de suicídio grande, automutilação grande, e temos coaching de 2 semanas, psicoterapeuta, juiz, advogado, fazendo constelação familiar, temos psicanalista de 6 horas, abrindo consultório. Tem um monte de gente sendo psicólogo, menos o psicólogo. A gente tem 60 mil pessoas inscritas no Conselho Regional de Psicologia, 30 não fazem parte do mercado de trabalho. Em 2016, tínhamos 25 mil pessoas aptas a votar, ou seja, estavam em dia com o Conselho. Só que, curiosamente, mais da metade não vota. E por que eu estou falando isso? A gente tem eleições agora, que é uma semana e pouquinho, né? 23 a 27. Uma das ideias nossas, enquanto portadores, representantes de uma chapa, é, primeiro, conscientizar a população da nossa necessidade. Porque eu comentei com vocês lá atrás, se perguntarem para a população, 57 anos de profissão no Brasil, qual a diferença do psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, terapeuta? Ninguém sabe. Então, assim, enquanto gasto mais de R$500 milhão para pagar advogado para o nosso conselho, não se paga 1 centavo para divulgar a nossa profissão. A gente tem uma gestão que há 16 anos administra nosso conselho. Eu pergunto para você o seguinte, onde vocês viram em 16 anos alguma política pública ser criada? Eu faço contratempo, mas o conselho faz política pública? Óbvio que faz. Se a gente pegar Corém, CREMES, eles fazem reciclagem, eles fazem divulgação, eles fazem políticas, eles trabalham com toda essa estrutura. Só para vocês terem ideia, eu fui gestor há 20 anos atrás, 21, nona plenária. Criamos na época clínicas de trânsito do Detran, concurso para psicólogo do TJ, defensoria pública. Uma coisa que foi falado, não sei se vai lembrar disso, a gente criou um convênio, que eu era presidente do sindicato, diretor da FENAPS e também era conselheiro do CRP. Foi a primeira lei criada, um convênio do sindicato dos psicólogos com a Secretaria de Segurança para todo policial civil e militar ter atendimento psicológico. Foi aprovada na Câmara, foi sancionado pelo governador, faltava só ser regulamentada. O que fizeram? Como a minha gestão no sindicato era de partido político, que eu não fazia parte, eles fizeram uma assembleia, disseram que eu tinha roubado o sindicato, me afastaram do sindicato, porque disseram o seguinte, com o PSDB eu não faço pacto nenhum. Falei, mas primeiro, isso aqui não é um partido político, isso aqui é uma representação de classe, não quero saber. Ou seja, tem uma lei há 20 anos, sancionada pelo governador, que na época a gente ia fomentar pelo menos 1.000 consultórios, que eram de 26 ou 28 mil policiais militares na época. Está parada. A gente tem umas 15, 20 leis lá paradas no Alerj. Contrapartida. Semana atrasada saiu um concurso público para a Prefeitura de Araruama. Salário, R$ 998 para 20 horas. Pedagogo, R$ 2.100 e poucos para 25 horas. Conselho, eu não posso fazer nada. Por que não? Pegamos um ônibus, fomos para Araruama, conversamos com o vereador, no mesmo dia ele me levou para a plenária da Câmara de Vereadores e já encaminharam para a prefeita para mudar, fazer um aditivo do concurso público. Aí para essa gestão, 16 anos, que mudou o nome da chapa agora, mas é o mesmo grupo, olhamos para o social, CRAS e CREAS, trabalham 40 horas para receber o mesmo salário que o psicólogo. Não, o psicólogo trabalha 40 para ganhar igual a assistente social que trabalha 30. Anos, décadas, não posso fazer nada. E detalhe, não tem carteira assinada como psicólogo, assistente social 1, assistente técnico 2. Entramos da Câmara de Vereadores, pedimos o vereador, já protocolou semana passada, saiu a semana de diário oficial, notificando o prefeito para adequar o salário. Tem que colocar na carteira do psicólogo. Psicólogo. Porque nós temos uma lei que diz que nós temos um piso salarial do Estado e precisa ser respeitado. Então, assim, políticas públicas. Já apresentamos em 28 ou 32 municípios 4 projetos de lei. Psicologia escolar, hospitalar, psicologia social e inserção do psicólogo no ESF. Só no município do Rio de Janeiro, eu estou falando com vocês de 3.000 empregos diretos. Mas não é só 3.000 empregos.
Se pensar que são 1.400 escolas, que são não sei quantos hospitais, estou falando o seguinte, olha, estamos disponibilizando para mais de 2 milhões de habitantes do nosso estado, do nosso município no caso, o atendimento da psicologia. Estamos em Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, vários municípios já fizeram esse mesmo projeto, só que está mais avançado aqui no Rio de Janeiro. Então, onde eu quero chegar? Existe muito o que ser feito, existe uma demanda absurda para o nosso saber, só que ninguém compra o que não sabe para que serve. Infelizmente, o estereótipo é psicólogo de maluco, eu não sou maluco, não procuro psicólogo. Então, a maioria se forma, está subempregada, desempregada, fazendo atendimento social, ninguém se formou para fazer atendimento social. Eu posso fazer se eu quiser, mas eu só posso fazer isso? Os consultórios estão vazios, as concorrências são absurdas, e eles falam, eu não posso fazer nada. Agora, se eu abro uma clínica oftalmológica, o CREMES fala, ó, fecha. Se eu abro um escritório de advocacia aí, qualquer coisa, a OAB vai lá, fecha. Como é que as pessoas abrem consultório, tudo que é canto de psicoterapia? Ah, porque não é privativo do psicólogo, oi? Nossa, é. Então, assim, precisamos nos apropriar do problema, que não é da chapa 12. O problema é da psicologia. Então, falou assim de religião, católico, evangélico, kardecista, não interessa, psicologia é ciência, e como tal, ela precisa ser olhada. A gente precisa oferecer para a sociedade uma ciência, um saber, um método. Agora, se nós nos omitirmos, por dar um exemplo bem específico, em 2016, tinham 25 mil pessoas aptas a votar. Só que, esse grupo está lá, do Chapa 11, eles têm uma militância de 5 mil votos. Toda eleição, até quando é chapa única, 5 mil votos, 4.800, 5.600. Então, para 25 mil, eles tinham um quinto dos votos. Pô, então, nossa chapa concorrendo na outra eleição, vão ganhar. Não. 55% a 60% da categoria não vota. Passando para 12 mil quantitativo de eleitores. Eles passam a ter 40% dos votos. Criaram uma chapa fake, dividiram a oposição, se reelegeram. Então, assim, se não nos apropriarmos, eles vão completar maioridade no Conselho. No debate, não sei se algum dos senhores viu, eu estava falando para o Bicalho, Pedro, eu levei de 2004 o impresso do Corep de 2004. Eu falei, Pedro, as mesmas propostas de 2004 estão sendo pedidas de 2019. Vocês estavam em 2004, vocês estão em 2019. O que vocês fizeram para a gente? Entendeu? Aí começa a falar, o que é de concreto? Discutir é bacana. Ah, participamos de 700 conselhos. Tá, isso gerou trabalho? Gerou renda? Gerou oferta de serviço à sociedade? Não. Nenhuma. Então, eficiência zero. Concluindo, se vocês se permitirem abraçar a campanha que é para a psicologia, porque só consegui falar com vocês porque vocês estiveram aqui hoje. O Conselho tem acesso a todos nós. Eu não conseguiria nunca falar com vocês. Agora, vocês têm uma rede de contatos. Se vocês se apropriam do problema, pô, não é chapa 12, 11, 13, é psicologia, religião e política. Então, o senhor opta pela psicologia como ciência, e a chapa 12 é a única chapa que se propõe ser laica e apartidária. Fazer política é uma coisa, fazer manutenção de um partido e representá-lo é outra história diferente. Então, assim, a gente tem capacidade de pensar no sucesso. Porque, só 2, 4, 5, 6, 7, 8, vão estar 10 colegas aqui. Se cada um falar com 10 colegas, e pedir que ele fale com os deles, eu falei de 100 pessoas. Se você falar com 10, numa PG, 1000. Então, assim, precisamos nos apropriar, porque inexiste política pública, inexiste expectativa de qualquer melhora para a gente, se mantivermos um grupo que está lá há 16 anos. Então, eu peço apoio de vocês, por favor, e aqui na portinha tem até um filetinho, se vocês puderem nos ajudar para fazer a divulgação, tá ok? Muito obrigado a todos, hein? Fiquem com Deus.